Ok, o pastor já está pronto. Conectou. Certo. Ok, pastor, pode Boa iniciar se noite. apresentando. Ok, pessoal, um prazer estar com vocês aqui mais uma vez na Igreja Presbiteriana Sucupira e para estarmos desenvolvendo esse tema com relação à perseverança dos santos, né? Quero também parabenizar os adolescentes. Eu estive conversando com o pastor Fábio sobre essa iniciativa de estar tratando de assuntos assim tão importantes para o desenvolvimento da nossa vida como cristãos, né? E outros pastores já passaram aqui na live, tratando de alguns assuntos que o Serginho já anunciou, e a mim me coube esse tema, perseverança dos santos. É um tema muito bom e um tema que eu gosto de estar trabalhando, porque ele é um tanto que polêmico, porque, na verdade, um outro nome que a gente pode dar à perseverança dos santos, de uma forma popular, é o seguinte: eu posso perder a salvação? Um crente pode perder a salvação? É um nome que você pode também dar a esse tema. E nós temos na cristandade irmãos que acreditam que sim, que nós podemos. Nós que fazemos parte da linha reformada, nós acreditamos que não. Mas por quê? Eu queria começar com um texto que o Senhor Jesus Cristo nos fala lá em João capítulo 10. Você pode abrir aí comigo, João 10? O verso 27 é um verso que eu gosto muito de estar citando na igreja quando estou pregando. Quando o Senhor Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, nós já podemos perceber aqui, Serginho, e os irmãos que estão participando dessa live, de que, segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo, é praticamente impossível alguém que ele, assim, chamou para o aprisco, e faz parte agora de suas ovelhas, se perder. Talvez a dificuldade está, porque nós temos um texto lá em Hebreus, um dos textos citados por alguns irmãos, capítulo 6, que diz assim: é impossível, estou no verso 4 de Hebreus capítulo 6, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, à vergonha. Então, com base nesse texto e em outros mais, alguns irmãos entendem que é possível nós perdermos a salvação. Então, como entender isso aqui? Antes de tratar desse assunto, eu gostaria de tratar de um outro texto, que o Senhor Jesus Cristo, ele nos fala, lá em Mateus capítulo 13, do verso 24 ao verso 30. Vejam. É sobre a parábola do joio e do trigo. Nos diz o Senhor o seguinte, no verso 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo com ele.
deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolho no meu celeiro. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Nós vimos no primeiro texto lá que o Senhor Jesus, lá em João, diz que as ovelhas que são dele, vai ouvir a voz dele e vai segui-lo, e ninguém vai tirar das suas mãos. Aí nós encontramos esse texto do escritor aos Hebreus, que diz que alguns foram iluminados, conviveram no meio da igreja, participaram das bênçãos que todos nós participamos aqui, e caíram. Aí o escritor diz, é impossível renová-los. Nós precisamos fazer uma pergunta, de quem o escritor aos Hebreus está falando? Do joio ou do trigo? Porque se Jesus diz que ninguém vai tirar da mão dele, então eu acredito que o texto aqui de Hebreus, ele não está falando de joio. Quer ver um exemplo muito forte, Serginho? É Judas. João, capítulo 17. Abram aí comigo, por favor. João 17. É uma oração do Senhor Jesus, mais longa, registrada nas Escrituras por João. Olha o que Jesus diz, no verso 12 de João 17. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Ele havia dito anteriormente que ninguém arrebataria as ovelhas das suas mãos. E aqui ele orando ao Pai, ele está dizendo que enquanto estava com eles, nenhum se perdeu. Agora preste atenção, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Vai entender isso aí? O que é que nós aprendemos? O que é que o escritor aos Hebreus está nos mostrando? Vejam bem, essa carta aos Hebreus, ela foi escrita para ajudar aqueles irmãos que haviam saído do judaísmo e estavam agora encarando a realidade de os gentios também fazerem parte do povo de Deus. Se você começar a analisar a carta, você vai ver que o escritor, ele começa logo mostrando que Jesus é filho de Deus, superior a Moisés, superior a anjos, né? E Jesus é o sumo sacerdote indicado por Deus e de uma ordem diferente, porque todo sumo sacerdote era da descendência de Levi. Jesus é superior, de Melquisedeque. Então ele começa a mostrar a superioridade de Jesus em relação a Moisés, em relação aos anjos, em relação a tudo e a todos, a ponto de dizer assim, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Bom, ele vai caminhando, capítulo 5, quando nós chegamos aqui, no capítulo 5, preste atenção, ele vai falar de Jesus como sacerdote, mas, olha o que é que ele vai dizer, que Jesus, como filho, aprendeu a obediência. E o que acontece? Jesus, ele preferiu morrer em obediência ao Pai do que renunciar. O que ele quer nos mostrar? Que Jesus, ele sabia quem era, né? E não seria nada nem ninguém que o iria tirar do caminho. Inclusive, nós temos a oração que ele diz isso, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas sabemos que ele não desobedeceu o Pai, e ele foi em frente. E o escritor aos Hebreus está lembrando isso aqui. E veja, versículo 8, embora sendo filho, Hebreus capítulo 5, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É justamente depois de falar de Jesus, do seu sacrifício, e daquilo que ele passou, e diz, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. O que é que ele começa a mostrar? Aí ele vem trabalhando a questão da obediência de Jesus como identificação dele como filho. Aí o que é que ele vai dizer? Aí ele vai trabalhar de algumas coisas preliminares que ele vai dizer, que é a respeito de batismo e outras coisas mais que ele vai dizer. A esse respeito nós podemos trabalhar mais adiante. Quando nós chegamos no capítulo, ainda no versículo aqui, 14, ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que é que o escritor aos Hebreus está dizendo? Irmãos, preste atenção, vocês estão se deixando levar por práticas que já caducaram.
Ele vai trabalhar a questão do sacerdócio, ele vai trabalhar a questão do sacrifício, várias coisas. E dentre essas coisas ele vai dizer o seguinte: por isso, aí ele começa o capítulo 6, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-se levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas da fé em Deus, e ensino de batismo, de imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo, isso faremos se Deus permitir. Vejam que ele está saindo das questões preliminares e agora está entrando para uma questão mais séria, que foi o que ele começou falando a respeito de Jesus, sobre o entendimento de Jesus, quem ele era, que isso também deve acontecer conosco, nós precisamos saber quem nós somos. E a partir do momento que você sabe quem você é, não há nada que tire você do caminho. Vejam, aí ele diz assim, quando chega no versículo 4, ele diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, vejam as palavras que são usadas aqui, iluminados, provaram, né, caíram. Não fala de conversão. E vocês já trataram desses assuntos, nenhum desses assuntos atrás que vocês trataram, aqui se fala disso. Mas está falando de gente que participou como que se fosse, mas que na verdade, no devido tempo, o que aconteceu? Eles seguiram o caminho deles. Mesma coisa de Judas. Judas foi chamado pelo Senhor Jesus, Judas fez parte do ministério apostólico, Judas presenciou todas as maravilhas que Jesus presenciou e provavelmente também realizou como apóstolo. Agora não esqueça que Jesus disse que os milagres não nos identificam não, viu? Porque ele disse que quando ele voltar, muitos vão dizer assim: em teu nome fizemos isso ou aquilo, afastai-vos de mim, malditos. Então, o que é que nós percebemos aqui dos escritores hebreus? Que não estamos falando de pessoas convertidas, mas de pessoas que estavam dentro da igreja, que se comportavam como crente, mas só tinham aparência. Mas o que demonstrou quem eles eram? O tempo. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensina? O que é que ele diz? Se conhece a árvore pelo fruto. Então, nós vamos conhecer quem nós somos com o tempo. E vamos começar a perceber também aqueles que estão conosco com o tempo. Nada como um dia atrás do outro. Já há um ditado popular que diz isso, né? Então, essa questão da perseverança tem a ver com a identidade. E poderia aqui dar muito mais outros textos, mas como o nosso tempo é muito curto, apenas para título de introdução, que eu sei que vai ter algumas perguntas, e nós vamos voltar a tratar nisso, né? A perseverança, perseverar no caminho do Evangelho, tem a ver com a ação do Espírito Santo naqueles que são do Senhor. Jesus disse claramente: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Quem crer em Jesus, ele prefere morrer, abrir mão de tudo. É tanto que nesta carta, eu não sei porque não lembram disso, tem um texto que há uma recomendação que diz assim, ó, o versículo 25 do capítulo 10: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que é que ele está dizendo? A mesma coisa. Aqueles que são do Senhor vão querer estar juntos com o Senhor. Aqueles que não são, eles vão embora, naturalmente, com o tempo. Eu gosto muito de citar alguns ditados populares, e tem um que diz assim: dize-me com quem andas, eu te direi quem és. Se você anda com Jesus, você vai querer estar ao lado daqueles que com ele também andam. Porque Jesus disse que o desejo dele é que onde ele estivesse, estivéssemos nós, né? E ele enviou o Espírito Santo, ele disse que precisava ir, e uma das funções que o Espírito Santo veio realizar foi naqueles que o Senhor chamou. Vocês já falaram sobre isso. O Espírito Santo selou. Não tem como perder, né? Eu vou deixar para as perguntas que vai haver, e eu creio que algumas coisas a gente vai estar respondendo. Mas para fechar isso aqui, eu digo essas coisas aqui, muito alegre estou de estar aqui falando sobre isso, porque eu sou filho dessa igreja. Cheguei aqui em 82, e experimentei essas indas e vindas, aí para o mundo e volta. Mas chegou um determinado momento que eu creio que ali foi que houve a minha conversão, em 89. Eu cheguei aqui em 82. Fui batizado, participei como todo mundo aqui, todas as coisas, mas muitas vezes eu saí e voltava, saí e voltava.
Zé do Carmo, que não está aqui mais para confirmar, mas tem João Carvalho. Eu até lembro que o Zé, ainda tive a oportunidade de dizer para ele assim, muitos desses teus cabelos brancos aí tem o meu nome, não tem? Ele riu, né? Aperriei muito, né? Pastor João nem se fala, né? Mas em 89, aconteceu algo aqui extraordinário. Eu estava afastado da igreja. Eu fui embora, não quis saber mais daqui, larguei tudo. E pregou aqui Kleber Campos. Eu só vim por causa do Kleber. E a pregação do Kleber foi renovação de aliança lá em Josué. Ali foi minha conversão. No segundo banco aí eu estava, eu nunca esqueço disso. Terminou o culto, eu ainda permaneci chorando uns 15 a 20 minutos. Dona Maria, a mãe dela aí, foi lá falar comigo, o que é que está vendo, meu filho? E eu nunca me contive. Porque naquele dia ali, eu reconheci os meus pecados. E reconheci que a minha vida precisava mudar. E eu nasci ali. E nunca mais voltei. Né? E tenho plena convicção de que se morrer agora, eu estou com Cristo. Né? Porque a minha perseverança depende da ação dele na minha vida. Ok? Ok. Pelo que comentaram aqui na live da gente no Instagram, tá tendo algum problema com o eco. Acho que por isso tem mais gente no canal do YouTube, talvez. Eu não estou conseguindo baixar isso aqui. Vem cá, se consegue baixar. É porque o telefone ele não abaixa até o final, não. Eu vou desligar. Vai sair da live? Então, o pastor... Mas, qualquer coisa eu coloco... Melhorou. Não, mas acho que o problema também vai estar no meu aqui. Porque o meu também não está abaixando até o final, não. Não baixa não. Bom, Entra de novo, homem. ok. Pode perguntar aí. Mas, para quem está em casa, pode escutar aqui a resposta do pastor. Assim mesmo, faz parte. Vivendo e aprendendo, né? Isso aqui é novidade para mim. Eu vou mandar aqui a solicitação para o senhor entrar de novo. Pronto aí. Certo, pastor. Umas perguntas aqui eu havia preparado, já que ninguém está enviando aqui no Instagram da UPA. Não sei se alguém está enviando no YouTube, tá não? Então, a gente vai ficar, por enquanto, com essas perguntas aqui mesmo. Bora lá. Primeira pergunta. Verdadeiros crentes regenerados podem cometer o pecado contra o Espírito Santo, que é tido como o pecado imperdoável? Olha, o pecado imperdoável eu não acredito não. Mas que nós podemos pecar contra o Espírito Santo, podemos sim. Porque a Bíblia dá duas recomendações à igreja. Não extingais o Espírito, Paulo fala isso em uma das cartas, e não apagueis o Espírito. O que é isso? É a partir do momento que você achar que o Espírito Santo é uma coisa, uma força, uma energia, e desconsiderar ele como pessoa, e não o tratar como pessoa, nós perdemos muito. Eu acho que uma das coisas que nós temos nos nossos dias em dificuldade, é justamente que talvez tenham nos passado essa ideia de que o Espírito Santo é uma força, um poder, aquele que sela, mas não nos passaram que ele não é a terceira pessoa da Trindade. Nós não temos primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, porque eles são iguais. Quando se fala Pai, Filho e Espírito Santo, não está fazendo distinção. Todos os três, quando nós falamos Deus, é um só, que é constituída a Trindade. Pai, Filho, não é primeira, segunda e terceira pessoa, porque os três são a mesma dignidade, agora eles têm funções diferentes. E muitas vezes nós tratamos o Espírito Santo como uma coisa, né? Então, não acredito que o pecado imperdoável, aquele texto lá de Hebreus, é um exemplo, o que eu li agora há pouco. Aquela gente ali está cometendo pecado imperdoável. Por isso que o escritor diz que é impossível renová-los. Por quê? Eles rejeitaram abertamente a obra do Espírito Santo. Agora, pecar contra o Espírito Santo, nós pecamos sempre. Toda vez que nós desobedecemos um mandamento da palavra, nós estamos obedecendo. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Nós nos enchemos de tudo, menos do Espírito. Então, a gente precisa pensar um pouquinho
e colocar a vida no altar para que o Senhor possa estar melhorando. Agora, quanto a pecar, antes de vir para cá, eu vi o pastor Arnaldo falando que a gente peca sempre. Numa das lives com vocês aí. Ok. Respondida a pergunta, vamos para a outra. Que fala: por mais que Deus disponha de meios que capacite os homens a perseverar na fé, ainda assim dependerá da vontade humana de perseverar ou não? Veja bem, eu acho que esse assunto é a questão da santificação, que já entra em outro tema. Porque, veja bem, e também tem a questão, a responsabilidade humana, ela também tem a ver com tudo isso que nós estamos falando, né? Então, quando a Bíblia nos fala para perseverar, ela está nos exortando a continuar no caminho. O escritor aos Hebreus, quando diz que Jesus aprendeu a obediência pelo que ele sofreu, já nos estão dando uma dica de nós mesmos, que nós vamos aprender que nós somos filhos, é justamente do mesmo jeito, pelas dificuldades, pelos problemas, né? Isso é que nós vamos aprender. E a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos. Quando? Quando eu percebo que está difícil, está complicado, mas eu sei que a Bíblia me ensina, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu vou em frente. Então, eu preciso de ajuda para poder permanecer fiel. Certo. Próxima pergunta. Os apóstolos tiveram em um momento da sua vida a fé verdadeiramente salvífica? Se tivesse, tinham permanecido. Outra. Para um crente perseverar, ele precisa estar sempre sendo regenerado após pecado? Tipo assim, pequei hoje, aí eu tenho que ser regenerado totalmente, novamente. Assim como no dia da minha conversão. Um novo nascimento a cada dia. Quando Não, se comete regeneração só acontece uma vez. Agora, a santificação é um processo, que ela anda junto com a perseverança, né? Ela anda junto. Então, a santificação é algo que só termina quando o Senhor nos levar ou Ele voltar. Então, nesse processo, nós precisamos estar sempre melhorando. E vamos perceber sempre que precisamos sempre melhorar. No dia que eu disser para você que eu já cheguei no limite, já sei tudo, eu tenho que começar do zero. Verdade. Outra pergunta. Manda lá. Os eleitos de Deus podem cair em pecados sérios que entristecem o Espírito Santo, suspendem o exercício da fé e os faz temporariamente perder a sensação de graça? Meus irmãos que estão aí nos acompanhando, eu amo esse tipo de programa. É tanto que nós criamos lá, com a ajuda dos nossos jovens. Posso perguntar? É claro, você tem na Bíblia, Davi. Se você hoje fosse encontrar com Davi, eu tenho certeza que em muitas de nossas igrejas ele não entraria. Não tenho dúvida, né? Não estou dizendo isso aqui para afrontar ninguém, mas é a verdade, né? Davi é um exemplo clássico disso, que ele pede a Deus o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação. Agora, quando é que ele fez isso? Quando ele caiu em si, percebeu. Mas como foi que ele caiu em si? Foi por conta própria? O Senhor mandou alguém lá, conversou com ele, contou uma história, e ele, todo cheio de direito, disse: digno de morte lá, não foi? Ele disse a Natã. Vocês estão sabendo do que eu estou falando da história, né? Quando Davi pecou com Batseba, fez aquela trama toda, cometeu um assassinato, tudo arrumadinho. E foi lá e, né? É rei, resultado. E ficou quietinho, mandou matar o marido da mulher, fez uma trama legal. Mas Deus que ama Davi, Deus ama Davi. E Deus, muitas vezes, a gente percebe que Ele deixa a gente fazer o que a gente quer. Mas não para nos destruir, mas para que com aquilo ali, Ele venha a nos reerguer, que foi o que Ele fez com Davi. Salmo 51 é lindo demais, né? Você lê o Salmo 51, é Davi mostrando que reconheceu. E sabe o que é que Deus diz, Davi? Um homem segundo o meu coração. Mas porque ele pecava? Não, porque ele sabia que era pecador. E ele chegou a dizer: é melhor estar nas mãos de Deus do que cair na mão dos homens. Então, que a gente possa perceber isso. É possível sim um crente não cair da graça. Porque se a gente cair da graça, a gente está perdido. E como o Senhor Jesus já nos firmou nisso, agora nós podemos cair em pecado, e em pecado depois continuar a caminhada. Verdade. Isso daí até me lembra uma coisa, quando eu estava pesquisando sobre o tema de perseverança,
em que o rapaz do vídeo ele comentou que a gente só se torna salvo não por nosso mérito, né? É por mérito de Cristo. Então, se eu sou salvo pelo mérito de Cristo, então eu tenho que ter a plena convicção, a plena certeza e segurança de que eu não vou perder minha salvação, porque não foi eu que conquistei, né? Se fosse uma coisa que eu consegui com a força dos meus braços, né, pelo meu esforço, seria uma coisa, porque eu poderia ficar fraco, e isso realmente acontece, a gente fica fraco no caminho da santificação. No entanto, é Jesus que assegura a fé da gente e assegura essa Verdade. certeza. Olha, tem uma coisa assim interessante que a gente precisa observar, é que alguns irmãos que defendem essa questão de que a gente perde a salvação, eles levantam a seguinte questão: então agora eu posso pecar? Não. O verdadeiro Filho de Deus, ele não vive pensando em pecar. Pelo contrário, ele não tem prazer mais no pecado. Porque se ele tiver prazer no pecado, alguma coisa está errada, né? Agora, pode pecar e cair já? Como pastor, nós já tivemos que trabalhar com alguns irmãos que tiveram problemas em algumas áreas, e nós tivemos que ser assim, duro, no sentido de falar a verdade, mas com carinho, com amor, e que depois o Senhor abriu o coração do irmão, e o irmão percebeu o que estava acontecendo com ele. O escritor aos Hebreus fala disso aqui, admoestar alguns, conversar, para que eles pensem, né? E nós vamos errar sempre, gente. Agora nós não podemos ficar com a ideia de que, não, agora eu sou salvo, vou fazer o que quiser. Se você pensar assim, você está se igualando àqueles que estão pisando a Jesus Cristo, como diz o escritor aos Hebreus. Vou ver se ainda tem mais alguma outra pergunta, né? Já que os internautas aqui não estão participando. Alguém está respondendo? Será que eles não, estão... né? Eles estão vendo? Mas tem gente conectada, né? Gente, se vocês estão aí me vendo aqui, escutando também a exposição e a resposta do pastor Roberto, por favor, comentem aí, coloquem algumas perguntas, dúvidas de vocês, justamente para a gente ter a dinâmica aqui, porque senão vai ficar mais um monólogo do pastor falando e as perguntas que eu tenho preparado. Então, para melhorar um pouco mais esse momento, justamente para tirar a dúvida de vocês, porque acredito que ninguém aqui é o poço da sabedoria eterna, que não tem dúvida de nada. Então, justamente para edificação mútua de nós todos que estamos participando, seria bom se vocês também participassem mandando alguma pergunta. Certo? Essa aqui, ó. Jesus já falou sobre a preservação dos eleitos, né, a perseveração, e se sim, em qual passagem em que Jesus citou? Se ele falou o quê? Sobre a preservação, né, sobre a perseverança. Poxa, eu li agora há pouco, lá em João. O Senhor Jesus Cristo, já mostrei aqui, ó, João capítulo 10, ele diz claramente, ó, João 10 e João 17. João 10, versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aí depois ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. O problema é que a gente liga isso à questão da salvação, em relação a não se perder. Mas enquanto nós não chegamos lá, como é que nós vivemos? Abra Filipenses, capítulo 1, verso 29. Olha o que é que diz aqui o texto. Porque vos foi concedido a graça, veja bem, de padecer por Cristo, e não somente crer nele. Então, junta as duas coisas. Quando é que alguém padece? Padecer em que sentido? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que é que ele já estava nos advertindo? Que nós iríamos passar por dificuldades. E pelo menos nós temos 3 campos de batalhas que a gente precisa ficar atento. Nós temos o mundo, com os seus sistemas. Nós temos Satanás. E qual é o outro? Nós mesmos. Nós mesmos. Quando Jesus diz assim, vigiar e orar, ele está se referindo a justamente isso. Nós precisamos vigiar nós mesmos, porque nós, às vezes, gostamos de transferir culpa para os outros. Isso faz parte do processo de santificação. Mas onde é que entra essa questão da perseverança? A perseverança tem a ver com nós permanecermos nas suas mãos, seguros, né?
E tem alguma coisa, tem um negócio difícil de entender. Por exemplo, quando Jesus morreu na cruz, quais eram os pecados que ele estava pagando? Os nossos. Quais? Todos. Inclusive os que nós vamos ainda pecar. Até isso ele pensou, para que nós pudéssemos permanecer com ele. Já pensou? Que coisa tremenda. Pastor, minhas perguntas aqui se encerraram. Se ninguém enviou mais alguma, então acho que a gente já pode iniciar o encerramento, né? Eu gostaria que o pastor fizesse uma oração. E gostaria de agradecer também a todo mundo que participou, tanto aqui na live, né, que algumas pessoas entraram e acabaram saindo, migrando para o canal do YouTube. Gostaria de agradecer a participação de vocês e também gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, né, após nós terminarmos, porque ele vai ficar disponível no canal do YouTube, então outras pessoas podem vê-lo depois. Ô, Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta. O pessoal que está no YouTube, vocês têm o chat. Fizeram pergunta no chat, não? O pessoal está devagar demais. Meu Deus do céu, né? Do barbudo lá agora, que está barbudo lá, o puritano, como é o nome dele? Arnaldo Matias. Assisti todo mundo, né? Também teve assisti também o do Fabiano. Assisti, né? E todos eles, eu creio que disseram a mesma coisa que eu vou dizer aqui. Estamos sempre à disposição e é um prazer poder atender à medida que precisarem de nós e colaborar com o ministério do reverendo Fábio, aqui em Sucupira. E sobre a ordem de salvação, não, já foram tratando os temas, né? Só tratar da ordem de salvação já é um tempão. Mas eu espero ter podido ajudar, né? E se alguém tiver dúvida, quinta-feira, lá na nossa igreja, IPB Barro, tem o programa. Posso perguntar? Jogue lá a pergunta. Também nós recebemos pergunta ao vivo também, né? Então, quinta-feira, às 19h30, amanhã. Estamos lá no YouTube também, tá bom? Se vocês querem perguntar, a gente está lá. Eu só posso dizer o seguinte: se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu procuro para depois, em outro momento. Mas o importante é participar. Vamos orar? Senhor amado, te dou graças pela oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos desenvolver a comunhão e assim exercitando sempre a fé que o Senhor nos deu de uma vez por todas a todos os santos. Te dou graças, ó Deus, porque por meio das mídias sociais, as nossas igrejas têm alimentado o seu rebanho. Te dou graças, Senhor, porque estou presenciando com os meus olhos jovens, adolescentes, preocupando-se com assuntos tão importantes, que de fato dizem respeito à nossa vida enquanto servos do Senhor. Ó Deus, que a tua boa mão continue sobre todos os adolescentes dessa igreja e sobre todos aqueles irmãos que estão nesse momento participando conosco. Ó Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder fazer parte do reino do Senhor e poder, de alguma maneira, com a orientação do Senhor e a mediação do Espírito Santo, assim, em nome de Jesus, sermos bênção para todos quantos assim cruzarem o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Só queria aproveitar, antes de terminar aí, passar a mãos aqui do Serginho, um livro de D.A. Carson, O Cristão Verdadeiro, né? Que você aí possa crescer cada vez mais. E o Serginho, eu tenho assim uma admiração, porque eu conheci primeiro a Sandra aqui na igreja, a Carmé. A Carmé primeiro. E eu nunca esqueço da Carmé, né? Se ela estiver me vendo, Carmé, não esqueço você não. Né? Sandra, não sei o nome dos outros, que eu sou assim. Lembro de Sérgio, porque Sérgio não tem como esquecer. Quem a gente encontra ele já diz, ó Sérgio. Deus abençoe, irmão. Prazer estar com você, né? Eu nunca poderia imaginar que um dia estaria sendo entrevistado pelo filho do Sérgio e da Sandra. Deus te abençoe, meu filho. Viu? Amém. Obrigado. Tchau, pessoal.